O texto de Apocalipse 2, 12 a 17. Podemos ler esse texto? Irmão, pode ler na... Obrigado, João. Apocalipse 2, 12 a 17. Você tem 5 segundos para abrir aí. 1, 2, 3, 4. Fechou. Diz assim: aonde a igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipa, que é fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele a que o recebe. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Bom, o verso 12 começa assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva estas coisas. As palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 13. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Essa afirmação é muito contundente. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo, que diz os historiadores que agora é a Turquia, ela estava instalada justamente onde era o trono de Satanás. No local onde as trevas prevaleciam, reinavam. Bom, se a gente for conjecturar com o trono ali, se emanava todos os comandos dos demais demônios das outras regiões. Bom, querido, eu penso que servir Deus ali não era uma coisa fácil, como não é fácil em nenhum lugar, mas ali, eu creio que a dificuldade de servir a Deus ali era realmente muito maior. Eu fico pensando, se fosse hoje, se nós estivéssemos hoje nesse inferno aqui, seria a igreja aqui, e o samba comendo aqui, descendo aqui, e o baile funk ali do lado, as pessoas entrando quase nuas dentro da igreja, por aí, nesse nível que a gente pode pensar. Uma igreja onde, infelizmente, Satanás tem uma força muito grande por causa da cultura, porque ali me parece estabelecida se a palavra província não, a capital de Roma era justamente ali, era o foco de todas as autoridades de Roma. Então ali era um lugar que tinha assim, culto pagão, de Zeus, Dionísio, ali reinava a mitologia dele. Essa é a grande questão. Ali era a fonte de toda a mitologia, esses deuses aí, Zeus, Orfeu, da vida aí. E aí eu penso, irmão, que servir a Deus, né, uma igreja com essa característica ao redor, exige de nós algumas posturas, exige de nós alguns comportamentos de vigilância. A gente não pode dormir no ponto no local deles. Não podemos de maneira alguma brincar ali, porque ao redor as armas estavam todas apontadas para aquela igreja. Então eu queria ver com os irmãos nessa noite o comportamento dos crentes daquela igreja e aprender com esse comportamento.
trazer para nós umas verdades do texto, porque aqui a mangueira, eu creio, não é o plano do inimigo, mas aqui a gente vive também, e é bom pensar, porque a gente às vezes reclama muito. Pô, aqui a gente ora e vê problema ali, vê problema por lá, você vê que Deus coloca as suas igrejas em lugares estratégicos onde Ele quer trabalhar. Então eu acho muito pertinente nós pensarmos nisso, porque talvez você é um daqueles que reclamam quando desce aí, ou vê alguma coisa, e fica até se questionando. Vou dizer para você, Deus planta a igreja em lugares estratégicos. Deus, quando estabeleceu aquela igreja ali, Ele sabia o que estava fazendo. A igreja do Senhor Jesus. Então, vamos aprender como lidar com as nos lugares hostis ao povo de Deus. Que tipo de crente existe que nós sejamos nesse cenário? Que tipo de pessoas exige que sejamos nessa sociedade onde a igreja de Pérgamo está ali alojada? Então vamos lá. Vamos ver qual o tipo de crente que a gente precisa ser para vencermos as artimanhas do inimigo que muitas vezes está ao nosso redor. Vai dizer ainda no verso 13: contudo, você permanece fiel ao meu nome. A primeira característica daquela igreja é que era uma igreja que era fiel ao nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Vai dizer, contudo, verso 13, parte 2. Aqui está dizendo apesar disso, você permanece fiel ao meu nome. Então, a primeira coisa que a gente encontra naquela igreja são pessoas fiéis ao nome do Senhor. E permanecer fiel significa viver de maneira a engrandecer o nome de Jesus. Querido, isso é muito romântico na letra, mas na prática a coisa não é tão fácil assim. E a gente precisa explorar a dificuldade para a gente então, se depararmos com ela, a gente saber como lidar. Lucas 21, 16, 17, vamos ler esse texto. Olha o que diz. Lucas: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, eles entregarão alguns de vocês à morte. 17. Todos vão ler junto? Todos odiarão vocês. Então você vê que permanecer fiel ao nome de Jesus, você já atrai o ódio de muitos. Deus vai dizer todos. Amém? Não alguns, todos odiarão. Tem que ser bem claro. E Jesus ainda dá mais uma deixa em João 15, 18, 19. Vamos ler. Olha o que Jesus diz. Se o mundo tem mente que antes odiou a mim. 19. Se vocês ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentro do mundo. Por isso o mundo os odeia. Fala o termo, o mundo os odeia. Se você quer viver fiel ao nome de Jesus, saiba disso. E aí eu quero dar um recadozinho aos amigos aqui que gostam de me dar um pulinho no mundo, né? Que gostam de dar uma secularidade, não, ver alguns programas ou fazer algumas programações no mundo. O mundo te odeia. E se você está vivendo confortavelmente nessa estrada do mundo, olha, irmão, cuidado que você está correndo um grande perigo. De manhã nós falávamos sobre Sansão. Sansão brincou. Sansão estava brincando com Dalila. Não, 7 tiras, corda cru, 7 cordas virgens. Sansão estava brincando, mas Dalila não estava não. E a mesma coisa você que gosta de ir ao mundo ali. Não, vou ali. Não, só uma resenzinha. Cuidado que você pode botar o pé e não voltar nunca mais. Você está vivendo num cenário, se você é fiel ao nome de Jesus, você está vivendo num cenário onde o mundo te odeia. A função do mundo é o que? É nos engolir, é nos tolir, é tirar de nós a glória de Deus, e Ele não vai ter esforço para isso, que Ele tem um príncipe desse mundo que
trabalha em favor disso. Então a primeira coisa, se você quer permanecer fiel em Jesus, você tem que permanecer fiel no local que Ele introduzir. Não fica você buscando o favor do mundo, não, que o mundo te odeia, meu irmão. Eu e você temos que morrer para o mundo. A única forma que você precisa morrer para o mundo, em todas as suas instâncias, em todas as suas formas. Ah, mas é legal, pastor, até que ponto? Até que ponto isso é legal? Até que ponto você pisar ali é legal? Eu e você estamos no mundo para expressarmos a glória de Deus, ponto. O mundo nos odeia. Se você quiser viver fiel ao nome de Jesus, se você quiser permanecer fiel ao nome dele, saiba que o mundo te odeia. Identificar com o mundo, com Jesus, com Jesus. Amém ou amém? E eu creio que você também. Então, fecha a porta do mundo, fecha a porta da tua casa do mundo. Não vê qualquer programa, não dá brecha, não entra em qualquer lugar. Pastor, a gente vai evangelizar. Sozinho não é legal. Vai com o grupo, vai com a igreja, vai com alguém. Porque a Bíblia diz: melhor dois, que se um cair, quem vai segurar os dois, se tiver um segura o outro. Então a primeira coisa que você precisa aprender nesse cenário de fiel ao nome de Jesus é que o mundo te odeia. A segunda coisa, e não renunciou a sua fé em mim. Então ali na igreja você encontra alguém também que não renunciou à fé. O verbo renunciar aqui significa desistir. Ou seja, alguém que não deixe Jesus com nada. Eu e você não podemos nunca desistir aqui de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Mas, biblicamente falando, muitos deixaram Jesus. Eu quero ler um texto em João 6, minha ler. Por favor, Lana. Quero ler com os irmãos. Olha o que diz o texto. Daquela hora em diante, muitos dos seus, não são pessoas de fora, discípulos, voltaram atrás e deixaram de seguir. Então você vê que muitos discípulos estavam com Jesus ali, não estavam com qualquer pessoa, estavam com Jesus. Jesus deu uma palavra dura, mas amorosa, porque a palavra de Jesus, apesar de ser dura, ela visa o quê? Eternidade, ela visa o quê? Salvação, ela visa santidade, ela visa vida eterna. Mas eles não aceitaram, eles rejeitaram a palavra e com isso abandonaram Jesus. Discípulos. Irmão, existem nós somos assim, a gente existe muito rápido. A gente existe muito rápido, às vezes qualquer entradozinha a gente já desiste. A gente fala que ama Jesus, mas qualquer coisa a gente quer chutar o pau da barraca. Qualquer coisa a gente quer dar as costas. A gente é muito pirracento. Se a gente se aborrecer, a gente já não vai mais no evento. Já não vai mais no encontro, a gente já não faz mais as coisas. Isso tudo também é uma forma de largar Jesus. Eu fico pensando na vida de Ana. Ana estava ali rasgando a alma dela, ali aos pés do Senhor, ali, olhou para Ana, minha filha, agora está embriagada. Uma hora dessa você está com o pé queimado, meu filho. Eu fico pensando se esse é hoje. Se o pastor falar isso aqui na igreja hoje. No outro dia eu estou fazendo alguma coisa, vai pastor da igreja. No outro dia, viu, pastor, sem sabedoria. O pastor errou, mas quando você quer algo do Senhor, ninguém pode tirar você do curso, irmão. Quando você quer Jesus, ninguém pode impedir você de seguir Jesus. O problema é que a gente quer Jesus, não qualquer coisa tira ele do eixo. Imagina esse ano, fala, poxa, sacerdote, o Senhor, que é o homem da casa, que devia me abençoar. Não quer saber mais de nada, não. Podia ir embora, podia. Deveria tratar com ele, iria como tratou. Mas ela desistiu. Ela deu para trás. Ela largou Jesus. Não, ela não fez isso não. Pelo contrário, ela se posicionou e falou: não, meu senhor, sua serva é uma mulher amargurada de alma, sua mulher é uma mulher aflita. Quando ele então foi confrontar em amor e então abençoou a vida dela, Samuel nasceu. Então, se você quer viver uma vida onde você não desiste da fé, tem que aprender a suportar a pressão.
A Bíblia diz que Deus não dá nenhuma aprovação que você não pode suportar. Você pode dizer amém? Então você tem que aprender a suportar todo o processo. Suportar aqueles que te ferem, suportar os problemas, suportar as calúnias, suportar todas as coisas. Se você quer ver o Deus operar na tua vida, você tem que aprender a suportar. E ele diz que ele não dá aprovação da qual você não possa suportar. Então aprenda a suportar todo o processo. E detalhe em amor, para que esse suporte não gere em você mal e aflição e você se afaste com Deus vivo. Então, se você quer ficar firme e receber aquilo que você busca do Senhor, tem que aprender a suportar afrontas, maus, palavras machucam. Mas quando a bênção chega, tudo fica para trás. Amém? Samuel nasceu. Samuel foi um grande homem, pior ainda. Ele viu Deus usou logo Samuel. Olha como é que Deus trabalha. Aquela situação que Ana viveu com ele. Quem dá a notícia da sentença de Deus na vida de Eli? O próprio Samuel. O próprio Samuel ouve a voz de Deus e então ele fala: vou destruir a casa de Eli por causa dos filhos dele. E ele falou: Samuel, não esconderá, Samuel, vou falar. Querido Deus sabe cuidar de cada um de nós, amém? Aquela mulher se feliz também, ela podia ir embora. Jesus falou: não é disso aos coisas, tirar o pão dos filhos das cachorrinhas, não. Jesus, com todo amor, com todo respeito, fez uma alusão de que a mulher era uma cachorrinha. É verdade, não é? Não tenta inventar contexto para isso, porque a palavra é essa mesmo, cachorrinho. É que a mulher fala: poxa, Jesus, logo o Senhor, me chamar de cachorro. Ah, peraí, não. Ela tinha uma filha endemoniada em casa. Ela tinha uma filha, sabe o que é um filho endemoniado? Eu não sei qual aspecto. Talvez você pense que é aquela menina deitada na cama. Eu penso que aquela menina quebrando tudo dentro de casa. Eu penso que aquela menina, sabe, agredindo ela. Porque o demônio não tem estubeira. O demônio, onde ele entra, matar, roubar, destruir. Você pensa que aquela menina está deitada na cama? Lá não. Eu penso ela quebrando tudo, querendo bater na mãe, querendo unhar a cara da mãe, querendo pegar a mãe. Eu pensou que Jesus trabalhou, quando eu vou lá. É minha última esperança. Chegou lá, Jesus já me ouviu a primeira vez, respondeu: Jesus! Bora, Senhor. Deus quer dar. Mas chegou para lá. Falou Jesus: olha, até disse tirar o pão dos filhos dos cachorros. Não. Eu como para a mesa, eu como na migalha. Por causa dessa papajuda, o demônio já foi embora. Mas ela não desistiu. Então você que quer viver o melhor do Senhor, primeiro deva fortalecer o teu coração. Que a gente às vezes é muito dodó. A gente às vezes se magoa muito. E às vezes as coisas não acontecem. Mas quando você estiver disposto a pagar o preço da vergonha, Deus dá a gente uma dupla honra. Porque para cada dia de vergonha, há uma dupla honra de Deus para a nossa vida. Amém? Então aqueles crentes eram crentes que estavam firmes ali, não desistiram. E outra coisa também que a gente vê na vida daqueles crentes lá de Laodiceia, verso 3 aí, verso 3 aí. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Deus cita novamente, Jesus cita novamente a presença de Satanás no lugar de nem mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Eu penso, a Bíblia não diz que Antipas era um líder. Era um líder naquela igreja. O texto nos aponta para isso, uma liderança. Alguém que era uma referência, alguém que estava ali de frente, alguém que estava ali apacentando, morreu. Um líder morreu. Líderes morrem. Fala para o irmão: líderes morrem. Isso aí. Mas a obra de Deus continua. Permanece. Essa é a grande verdade. Querido, o homem é temporal. O Evangelho é atemporal.
É assim que funciona. O outro é limitado, mas o dom da obra é eterno. É assim que funciona. Os fiéis também morrem. É difícil, mas é a verdade. Agora eu fico pensando, eu estava conjecturando esse texto, né? Não sei se Antipas era casado, não sei se ele tinha filho, não sei se ele tinha esposa, não sei, mas eu estava pensando, talvez um filho lá, conjectura minha, alguém chegar para ele e falar: olha, o seu pai morreu, né? O filho olhando para a cara daquele filho, olhando para a cara da pessoa que falou isso, para a esposa. Eu penso o seguinte: olha, meu pai morreu sim, mas meu pai morreu sendo fiel até o fim. Veja, olha a honra que o filho dele ia ter de falar isso. Meu pai morreu, mas foi fiel até o fim. Eu, minha esposa, ó, o marido morreu, mas a marca que ele deixou foi fiel até o fim. E essa marca de fidelidade não foi dada pelo homem, não. O próprio Jesus, ressurreto, falou que Antipas era uma fiel testemunha. Querido, que coisa boa. Não a morte de Antipas, mas veja, o homem que ele foi, ainda morto com Abel, seu Senhor ainda abençoa a nossa vida, até hoje. E sabe o que a Bíblia chama disso? Um bom nome. A Bíblia chama disso de um bom nome. E Eclesiastes, Salomão destacou isso. Olha para mim, bota para mim, Ana. Eclesiastes 7, olha o que a Bíblia diz. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Antipas morreu, mas morreu que um homem de caráter. Morreu alguém fiel. Um bom nome. Morreu, mas deixou um bom nome. Quando vai de Antipas naquela igreja, tinha que respeitado. Quando falasse, se lembra de Antipas? Aquele que Jesus falou que ele é fiel. Porque é um bom nome. O que é que a gente aprende, querido? O nosso caráter. Paulo diz, Jesus que diz, não me lembro agora quem fala, que ainda fala que mesmo agora depois de morto ainda fala. E voltamos ao quê? Ao caráter. O caráter da pessoa. Morreu homem, macho, e deixou um bom nome para o filho dele, para a família dele ao lado. Porque, querido, a gente tem que levar isso mais a sério. Porque muita gente está quebrando a fidelidade por coisa tão pequena. Querido, eu não quero ser conhecido como fiel. Antipas venceu tudo, chegou lá no topo, mas ele é fiel. Olha a diferença. Antipas foi um líder, tal, conquistou, avançou, mas foi fiel. Eu quero. Eu e você temos que preservar o nosso bom nome. Quem está passando aqui? É o crente da igreja Batista Candelabro. Esse que é o bom nome. Quem é esse aqui? É o membro da igreja Batista Candelabro. E as pessoas querem ver isso em nós. Elas querem ver o bom nome que eu e você carregamos. Eu estou preocupado com a tua roupa, não estou preocupado com a sua casa, estou preocupado com o teu caráter. Quando você passa, o perfume que fica. Olha, o perfume finíssimo do bom nome. Caramba, o nome de Deus. Olha que coisa, irmão. Uma mulher de Deus. Porque é essa mensagem, esse perfume que você tem que deixar de um bom nome, alguém que leva a sério, alguém que não brinca com as coisas do Senhor, alguém que leva a bom termo. Essa é a nossa missão. Então Antipas morreu, mas morreu fiel. Morreu e deixou um legado de fidelidade. Onde o nome de Antipas era pronunciado, por certo, reverenciava o nome dele, porque ele está aqui para a memória da igreja, está aqui para a memória da gente. E a gente também tem que ser assim. Mas não é depois de morto, não. É agora. Meu amém.
É agora. Bota seu pé no chinelo agora. Ah, você agora, a partir de agora, você tem que ter uma responsabilidade. Você tem que deixar um bom perfume nesse lugar. Pode passar, tem cheiro de Cristo. Cheiro de Cristo. É assim que tem que ser. As pessoas querem ser crentes, você incentivar a pessoa a ser crente. Você tem que passar no lugar e encorajar o outro a ser crente. Não é desencorajar para o crente gosta de acontecer, não. Crente gosta, é o pior do mundo, infelizmente. Tem que passar. É isso que a gente tem que deixar. Crente morre. Mas o caráter dele continua falando nos corações daqueles que vai. Amém? Agora, por outro lado, dentro da mesma igreja, vamos ver agora encontrar algumas coisinhas que a gente tem que evitar. Verso 4. Diz assim, verso 14, perdão. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque as maciladas contra os Jari, induzidos a comer alimentos sacrificados e ídolos, a praticar imoralidade sexual. Veja, no meio de uma igreja, inclusive o tema é esse, tá? Eu nem falei o tema, o tema é o seguinte: dentro da mesma igreja. Esse é o tema dessa mensagem. E agora você vai encontramos as pessoas fiéis, encontramos ali Antipas, um homem que deixou um legado, encontramos aqueles que estão firmes, levantando o nome do Senhor, mas agora encontramos também os abençoados aqui, que a primeira coisa está envolvido com o pecado, irmão. O texto diz, veja, uma igreja que estava cercada de problemas. Por que problema? Porque ali era o trono de Satanás. Satanás habitava naquele lugar. Já tinha problemas fora. Agora existe um povo aqui que trouxe problema para dentro da igreja. Ele vai dizer, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas dentro da igreja que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque as maciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Deus te está falando, tem gente nessa igreja aqui que está envolvido no pecado. Aqui que eu falo lá de cima. É lá de cima, tá? Bom, espero que seja somente lá de sério. Eu quero dizer uma coisa para você sobre isso, irmão. E com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Eu falei isso aqui na vida de solução, mas agora eu quero trazer de outra ótica agora para a gente pensar. Olha o texto de 1 Pedro 4,17. Pode projetar? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? O que o Pedro está dizendo? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Deus não começa a obra fora da igreja. Deus começa a obra dentro da igreja. E a palavra de Deus, João, o que é? Conserto. Vamos nos consertarmos. Jesus está voltando. Tem muita gente que quer ver Deus expandido nesse lugar. Eu creio que é desejo real. Mas antes de Deus também quer expandir a santidade dentro de você. Que a gente quer que as coisas aconteçam lá fora, mas Deus primeiro quer consertar as coisas aqui dentro. Existe um ditado aí que casa de ferreiro. Isso aqui não cai para a gente não. Aqui é a casa de santo. Santo, santo, santo é o Senhor aqui nesse lugar. Então, começa. Ah, pastor, eu quero ver a mangueira para Jesus. Então começa você a santificar. Começa você. Deus para trabalhar. Primeiro na igreja tem que trabalhar você dentro da tua casa. Depois vem trabalhar na comunidade, tem que trabalhar você dentro da igreja. Porque tudo
começa dentro. Começa em você, depois na sua casa, depois na igreja, depois ele expande você nesse local. Você sai com uma tocha viva na mão do Senhor nesse local. Mas eu tenho que conversar sobre a tua vida, meu. Antes de você ver Deus operar, você quer ver a chuva de Deus cair sobre a tua vida, meu amém? Tem que. O que aconteceu em Israel, Samaria. A chuva só veio depois que o povo Baal morreu. A chuva só caiu depois que o pecado foi exterminado ali naquele monte chamado Carmelo. Então, se você quer ter um coração para ver a glória de Deus, você tem que ter um coração para se santificar. Santidade é a palavra que chama para a gente nessa noite. Deus começa aqui, para depois, através de nós, fazer a obra. Isso é sério porque dentro de próprias casas a gente tem problema de santidade. Lá tem que ser a santidade mais robusta na sua vida, lá nem aqui não. Aqui, aleluia, tem um clima propício, mas lá na sua casa que é aquela televisão ligada lá, aquela internet aberta lá, aquela situação lá que você tem que ser santo, é lá que começa, é lá que você tem que jogar duro com o pecado. Quem não é fiel no pouco nunca será no muito, né? E quem não é fiel no pouco nunca poderá muito. É lá que começa. A gente, infelizmente, o que a gente tem visto hoje é uma dualidade, questão de mente dividida. Muito crente na igreja pula, dá cambalhota, mas em casa, muitas das vezes, está fora do eixo. Está fora do eixo. Conserta a tua vida, meu. Para que cada vez se conceda, Deus pode operar grandemente na sua vida, na sua casa, e onde você colocar a mão do pé, você vai ser grandemente usado. Porque você quer. Você tem desejo de ser usado pelo Senhor? Você tem desejo de ser usado pelos amigos? Ah, eu não quero. Estou bem com a minha vidinha aqui, tudo bem. Mas vou dizer para você, Deus tem muito mais para ti do que você pensa. E muito mais. Deus tem algo poderoso para você. Deus não te chamou para você ser mais um na multidão. Deus te chamou para você fazer diferença. Então, meu irmão, começa a jogar duro com o pecado. Pecado mata. Paulo diz que o salário do pecado é uma morte terrível. É uma morte terrível. Eu conheço algumas pessoas que falam: pô, pastor, eu queria voltar para o eu não consigo chegar em pé da igreja. Eu queria voltar, eu queria retornar, mas eu não consigo. Porque começou, não, se aborreceu, não, você não vou beber mais não. Ó, rapaz, quem segura é Jesus. Não vou beber mais não. Sai da igreja, fica um dia, uma cervejinha. Uma galera, daqui a pouco você está com 2 pés na lama, você não consegue nem começar a sair. Então, já dizia a canção, muito mais fácil, né, aquela canção que diz, é mais difícil. Quem falou isso aí? Aleluia. É muito mais difícil continuar no erro. E vai dizer ainda no verso 15: de igual modo você também tem os que se apegam ao ensino do Nicolaíta. A Bíblia cita esse povo 2 vezes, irmão. E ela dá muito pouco a mais sobre ele. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: Jesus odiava suas casas. Olha o que ele diz em Apocalipse 2,6. Ele pondera aqui, e Laodiceia pega o perdão, mas Laodiceia também é que fala. Porém, uma coisa a seu favor: você odeia as casas do Nicolaíta. Eu não sei quem é esse povo, a Bíblia dá boca mágica, a internet fala muito pouco, porque o mistério. Dizem aos historiadores que esse povo era um povo herege, era um povo que difundia o que heresia no meio do povo de Deus. E eu creio dessa maneira que Jesus lhe fala olha, igual modo tem alguém que apega hoje ensina, então eles são pessoas que ensinaram, então tem uma correlação com heresia. Isso também é muito nocivo para a gente, heresia. A gente precisa andar debaixo daquilo que Atos 2,42 diz. 43 diz assim: olha,
E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 42 agora. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partilho do pão e as orações. Precisamos estar ligados no ensino dos apóstolos. Os pais da igreja, aqueles que fundamentaram. E tem que tomar muito cuidado com as heresias, porque as heresias ela distancia, ela desvia o seu foco. Eu vou citar três aqui, talvez você nem ouviu falar, mas é importante que você saiba. Primeiro, o arianismo. Qual é? Chamado, acho que ele era pai, chamado Ário. O que ele dizia? O que ele difundiu? Levando um montão de crentes para o lado errado, ele difundiu que Jesus não era Deus. Essa heresia arianismo. E muitas pessoas acreditaram nisso. Mesmo Jesus afirmando para a mulher samaritana que ele é o Messias, falou lá para aquele cego, eu sou o que falo contigo, antes de Abraão existir, eu sou. Muitas pessoas se enviaram, se Jesus não é Deus, o que você está fazendo? Você desfigura toda a tua vida. E aí outra parte também é o gnosticismo. O gnosticismo é o contrário, que a palavra de Jesus foi a cruz como Deus, então não sentiu dor nenhuma, é muito fácil. Então ele está dizendo que é o cristão da cruz. Ele está dizendo que Jesus foi a cruz como Deus. João combateu o gnosticismo. O apóstolo João combateu veementemente os gnósticos. Eles diziam que Jesus foi a cruz como Deus é muito fácil. Vai dizer que Jesus não sentia dor. E o que acontece com isso? Você daqui a pouco você vai falar, se ele foi como Deus, então eu sou obrigado a ir como homem. E muitos caíram nesse ponto aí gnóstico aí. E aí tem a outra que eu vou dizer que é o pelagianismo. Difundida por Pelágio, outro camarada também que dizia o quê? Salvação é por esforço próprio. Se você não se esforçar, se você não batalhar, você não é salvo. E a Bíblia diz que a salvação é pela? E muitas pessoas hoje até muitas pessoas não vão para Jesus por causa disso. Elas acham que a graça é muito simplista. Porque a gente está acostumado a fazer coisas e ser recompensado pelo fazer, mas a Bíblia não é assim. Jesus não é assim. Jesus fala que a gente é salvo pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se a gente quer se gloriar, gloria-se do Senhor. Amém ou não amém? Verso 16, vamos correr aqui para terminar. Diz lá, portanto arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Deus chamando o povo a arrependimento. Eu aprendi uma coisa sobre arrependimento, irmão. O arrependimento é um ciclo. É um ciclo. E ele só se fecha nesse ciclo. Se não for nesse ciclo, o seu arrependimento ele pode ser fragmentado ou pode ser muito frágil. Ele tem que trabalhar no ciclo, na eclipse. Qual é o primeiro, pastor? O primeiro arrependimento ele tem que ser racional. Por quê? Eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu tenho que reconhecer aquele pecado. Segundo ponto, no arrependimento eu tenho que ter o quê? Emocional. Por que emocional? Eu tenho que sentir tristeza. Eu tenho que sentir tristeza. Aquilo tem que me machucar. Aquilo tem que me doer. E o terceiro ponto, ele tem que ser o quê? Eu tenho que ter o quê? Vontade. Vontade para quê? Para fazer o pecado de volta. Então, arrependimento ele tem que ser o quê? Vamos lá. Racional. Eu tenho que reconhecer o pecado. Ele tem que ser o quê? Emocional. Eu tenho que sentir a dor. E ele tem que ser o quê? Tem que ter vontade. Que ele tem que ser um ciclo. Se não for esse ciclo, o arrependimento fica muito frágil. Porque tem muita gente que me arrependi, mas faz de novo a mesma coisa, toda hora. Me arrependi, mas está o camarada lá. Tu fala o camarada assim, ou a camarada, né? Fala o camarada, mas é voto universal, é homem e mulher. O cara tem problema com situação de pornografia. Fala para ele o seguinte, larga o celular, cara. Não vê certos filmes. Ele tem que fazer o quê?
vontade de largar aquela porqueira do lado. Larga você lá do lado, por fora. Se o problema é outro, larga para lá. Tem que ter vontade de sair dali. Porque se você não tiver vontade de sair dali, querido, você não sai. Você não sai. Tu vive a vida toda, adora o Senhor no domingo, canta louvor, e primeira semana, você lá no mesmo lado. Fica assim um ciclo vicioso. Fica assim uma pessoa que se arrepende hoje, mas amanhã já faz de volta lá a porca relavada, a lama novamente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente dê fruto do arrependimento. Fruto! Ou seja, se eu faço aquilo, eu volto para cá, não faço mais. Eu reconheço aquilo que me faz mal. Eu reconheço aquilo que está me matando e me afasto de Deus. Então, se não for dessa maneira, você me perdoe, você vai viver uma vidinha muito sucinta. Muito sucinta. Deus te chamou para você viver como a corça, pisando em lugares altos da terra. E para fechar aqui, verso 17, diz assim: eu coloquei um subtítulo aqui e disse assim: a seletividade de Deus. Fala para o teu irmão, a seletividade de Deus. Vamos ler o verso agora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito que diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Mero Espírito conhecido apenas por aquele que o recebe. Esse texto aqui tem uma particularidade que eu quero pensar com os irmãos. Deus está falando uma igreja, amém ou amém? Uma igreja, eu acredito que deve ter no mínimo mais de 5 membros. Claro que não tem mais. Mas vamos lá, vamos botar aí 4 membros. E não é o caso ali, porque não tem mais. Mas Deus está falando o seguinte: olha, aquele que tem ouvido, Deus está colocando a coisa no singular. Deus ele não está falando para a igreja, mas está falando no singular. Ele não está falando para aquele único. Ele coloca a coisa bem no singular. Ele é aquele que tem ouvido, ouça o Espírito da igreja. E ele vai dizer ao vencedor. Ele fala ao vencedor. Aquele que vencer, né? Mais sucinto aqui, ele não fala aos vencedores, ele fala aquele que vencer. Chama atenção, chama. Dentro de uma igreja está falando singular. O que é isso? É o povo, Senhor, é o teu povo, mas está falando singular. Porque sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É duro, mas é verdade. Espero que não seja o meu caso, não o seu. Mas nem todo da igreja vai ser coroado como vencedor. É o que o texto diz. Nem todo da igreja vai ser coroado como vencedor. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele fala vencedor, ele fala unidade. Você coloca aí, ele fala você, pula esse, você. É duro, mas é a palavra de Deus. Mas o que eu tenho que fazer, pastor Santo? Eu tenho que me encaixar naquele que é o vencedor. Eu tenho que viver uma vida onde eu me encaixo naquele que vai ser o vencedor. E o texto vai dizer aqui, o texto falou bem claro: quem são aqueles que estão nesse barco? É. Então, a palavra é dura, é. Mas eu acredito também que o Senhor é um Deus que está dando uma oportunidade a gente nos consertar nessa mente. Então, o que a gente precisa fazer é o que ele diz: aquele que ouviu, ouça o Espírito. A gente precisa ouvir o Espírito Santo, que convence o outro do pecado, da justiça e do juízo. O que você precisa fazer? Não sai daqui aterrorizado, não, porque se eu e você quiser continuar no pecado, sai daqui diferente. Vai sair daqui quente. Mas se você colocar no coração,
Senhor quer uma vida de santidade, Ele vai te conduzir uma vida de santidade. Eis que põe de vós a bênção, a maldição, escolhei qual o caminho. Querido, Deus já nos deu total condição de escolhermos Jesus. Que pode agora, pastor, é você e eu já mergulhar e falar assim, eu estou contigo no rabo, e deixar para trás todo o pecado. É muito mais difícil, sabia? Fazer o quê? E viver no desespero. Deus está chamando uma vida santa, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez se você nunca tentou para isso, mas a verdadeira felicidade está na santidade. Porque no pecado a gente tem aquela euforia, mas depois come o preço dobrado. Agora a santidade, aqui você vai santidade, ela dá alegria a você, ela dá contentamento a você, ela traz paz a você, ela leva você para mais perto do Pai. Essa é a nossa vida. O alvo é Jesus, queremos nos aproximar dele. Então eu não sei quanto a você, mas eu creio que nessa noite Deus está me chamando num dia de decisão. É o dia que eu e você precisamos nos voltarmos para Deus, clamar pela sua misericórdia, dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Fazer isso junto com a igreja. Fazer isso junto em nome de Jesus. Vamos correr nos braços dele, vamos pedir força, vamos nos humilhar nesse lugar. Aqui não é o nosso lugar não, meu irmão. Nós somos de Sião. Nós queremos habitar na Nova Jerusalém. Então lá que é o nosso lugar, então vamos orar. Porque eu